MT1 de volta. Um rapaz de 24 anos morreu ao receber uma descarga elétrica. Ele teria subido no caminhão que transportava bois e encostou na rede de alta tensão. O repórter Natan Goulart acompanha esse caso e tem os detalhes para a gente. Natan, infelizmente, mais um caso de morte por descarga elétrica aqui em nosso estado. Exatamente, Gleice. Mais um caso que a gente está falando aqui, trazendo em nossos telejornais, envolvendo uma vítima fatal que sofreu um choque elétrico e infelizmente morreu. Neste caso, a gente está falando aí de um fio de média ou de alta tensão, só que a gente sabe que até tomada de casa, que é energia aí de baixa tensão, já é suficiente para causar uma morte. Então, quando a gente fala de acidente elétrico, todo cuidado é pouco, viu? Neste caso, aconteceu próximo a um posto de combustíveis que fica na altura do quilômetro 309 da BR-163. Este jovem aí sofreu este acidente elétrico. Ele estava em cima do caminhão dele, este ponto que fica entre Campo Verde e Jaciara, interior do estado. E o jovem foi identificado como Luiz Gustavo da Silva Campos e ele tinha 24 anos. De acordo com o boletim da Polícia Civil, ele estava transportando gado em um caminhão. Ele teria subido aí neste veículo para realizar um procedimento para levantar o gado. Foi quando ele encostou em um fio de média tensão, que estava acima do caminhão. Infelizmente, ele sofreu uma descarga elétrica muito forte e morreu no local. Quando a equipe chegou no local, o homem já estava desacordado e após o atendimento do Corpo de Bombeiros, a morte foi constatada. Inclusive, a concessionária de energia teve que ser acionada para retirar este fio de média tensão para depois retirar o corpo que foi encaminhado ao IML e também retirar o caminhão do local. E olha só, Gleice, eu estou aqui um número preocupante, viu, em nível nacional. Olha só, entre os anos de 2019 e 2023, houve um aumento de 39,3% no número de acidentes elétricos. A gente vai entender um pouco mais sobre esse número e também sobre a incidência aqui no estado com o professor Danilo de Souza, professor aqui da UFMT, que está aqui ao meu lado. Ele vai conversar um pouco com a gente sobre essa questão de acidentes elétricos. Professor, obrigado por participar ao vivo aqui com a gente no MT1. Mato Grosso está se destacando nessa questão de acidentes elétricos. Pelo que o senhor me falou, Mato Grosso está entre os primeiros aí dos estados que mais registram acidentes elétricos. Bom dia. Bom dia, Natan. Infelizmente, Mato Grosso é um dos estados que está em uma posição mais alta nesse infeliz ranking, É evidente que estados como São Paulo, Rio de Janeiro, têm um número elevado de população, então por isso tem mais acidentes, isso é natural. Mas quando a gente olha a taxa, quer dizer, o número de acidentes por uma mesma base numérica, por 100 mil habitantes ou por 1 milhão de habitantes, Mato Grosso está entre os estados que mais têm acidentes, apesar dos programas de conscientização que nós vemos trabalhando nos últimos anos. Então esse número, infelizmente, tem aumentado e esses acidentes se concentram externo às edificações, na distribuição. Os acidentes elétricos, eles representam 40% do total de acidentes. Então é um número significativo que é o contato indesejado à rede de distribuição de energia elétrica. Isso normalmente ocorre com uma ferramenta, então, portanto, normalmente são trabalhadores da construção civil ou do setor rural que entram na área energizada, que a distribuição de energia elétrica é aérea. No caso, por exemplo, dessa vítima, em uma rodovia, de maneira que, ao acessar uma área energizada, esse indivíduo é submetido a essa média tensão, circula uma corrente elétrica pelo corpo e, infelizmente, esse indivíduo veio a óbito. E o que a gente precisa fazer para avançar nesse ponto são programas de conscientização e atuação junto aos setores produtivos, principalmente, e conscientização dos jovens e das pessoas que estão atuando direto ou indiretamente com eletricidade. Agora vocês são professores, mas também estudiosos dessa parte aí de acidentes elétricos, tudo que envolve aí essa parte de engenharia eletricista. Agora me fala uma coisa, professor, recentemente vocês realizaram uma pesquisa identificando de onde que esses acidentes partem, O que vocês concluíram neste acidente? Como o senhor já destacou, trabalhadores aí da área da construção civil, até mesmo trabalhadores rurais, que é este caso que a gente está acompanhando agora, estão entre os primeiros que mais sofrem acidentes. Como que isso acontece? A Universidade Federal de Mato Grosso tem um grupo de pesquisa que trabalha com os acidentes de origem elétrica e também a Bracopel, Associação Brasileira para a Conscientização dos Perigos da Eletricidade. Anualmente nós publicamos o Anuário Estatístico dos Acidentes de Origem Elétrica, que é um observatório que trabalha com os 3 tipos de acidentes: choque elétrico, incêndios e acidentes envolvendo raios. Então nós temos observado que acidentes ocorrem fundamentalmente dentro das residências por falta de equipamentos de proteção, mas na distribuição de energia elétrica eles têm aumentado
aumentado de forma considerável. E um dos principais fatores é a falta de conhecimento dos trabalhadores, que, na maioria das vezes, dentro das cidades, esse foi um caso atípico, que está fora da cidade, uma rodovia, ocorre pela proximidade à distribuição de energia elétrica. Nós observamos que os trabalhadores da construção civil são as principais vítimas, seguido pelos trabalhadores da área de comunicação, seja ela de TV a cabo, seja de internet, que chegam próximo da área energizada. Também trabalhadores que atuam na reforma e na instalação de fachadas e nas pinturas são vítimas, porque estão muito próximos, diversas vezes estão próximo da área energizada, involuntariamente acabam tocando de forma indesejada por uma ferramenta. Isso pode ser reduzido por programas de conscientização e pelo acompanhamento por técnicos e engenheiros especialistas em segurança do trabalho, que têm a função de trabalhar no gerenciamento de risco e evitar com que esses acidentes aconteçam, porque de fato o Brasil tem sido um dos países que mais tem acidentes de origem elétrica no mundo. Esse número de acidentes tem aumentado e Mato Grosso tem um número muito elevado, infelizmente. Muito obrigado então, professor, pela participação. Como o professor disse, né, Gleice? Mato Grosso aí em terceiro lugar neste ranking dos estados que mais registram acidentes elétricos em todo o Brasil. Realmente um número muito preocupante, viu? Eu volto com você. Obrigada, Natan. Realmente, orientações importantes.